A primeira coisa que fiz ao renascer como um sapo. Eu devorei logo um rei das carpas que estava prestes a transformar-se em dragão, pensando que com isso evoluiria para um. E assim alcançaria o auge da vida de uma besta. Quem diria que, antes de eu conseguir digeri-lo, uma gota de sangue quente de um contrato caiu do céu. Tingiu-me em cheio na testa e, sem mais nem menos, tornei-me a besta de contrato de alguém. Levantei a cabeça para ver melhor e a minha mestra era, nada mais nada menos que, a maior beleza do círculo externo da seita Shon Tian. Lu Qingmin. Neste momento, porém, o seu rosto frio e de beleza incomparável estava pálido e chocado. Lu Qingmin suprimiu a fúria no seu coração, com um brilho gélido nos olhos. Eu sou a reencarnação de uma imperatriz. Pretendia fazer um contrato com a carpa dragão. Já que tu, sapo, a roubaste. Ponto que seja. Na pior das hipóteses, volto a treinar a minha espada celestial. Mas se este inútil se atrever a atrasar-me minimamente no futuro, não o perdoarei. Esta mulher era mesmo cruel e impiedosa. Mas, naquele momento, a minha alma tremia de prazer. A notificação do sistema soou como música celestial. Linhagem do antigo dragão verdadeiro devorada com sucesso. Recompensa, pacote de iniciante. Pontos de evolução mais 50. Habilidade sobrenatural obtida. Raio da morte destrutivo. Talento olho celestial obtido. Eu, entusiasmado, inflei as bochechas e gritei a plenos pulmões para o céu. Isto é demais. De seguida, ativei o olho celestial. E analisei Lu Qingmin. Alvo, Lu Qingmin. Identidade, reencarnação de imperatriz. Discípula do círculo externo da seita Shon Tian. Reino, 6º nível do fortalecimento corporal. Aptidão oculta, D. Mestra de bestas. Alma divina. Fogo, afinal é um peixe graúdo do nível de uma imperatriz. Lu Qingmin estava prestes a levantar-se quando, de repente, os seus belos olhos se arregalaram. E ela ficou a olhar fixamente para mim. Lu Qingmin disse em voz baixa, incrédula, o que se passa com o quê e o sangue deste sapo? Pouco era tão fraco como uma formiga. Como é que, num piscar de olhos, a sua energia de sangue aumentou tanto, atingindo o limiar de uma besta espiritual? Será que foi por causa daquela carpa? Embora estivesse cheia de dúvidas, Lu Qingmin tinha pressa em estabilizar o seu cultivo e não pensou mais no assunto. Ela pegou casualmente na jaula de aprisionamento espiritual, gravada com runas, e enfiou-me lá dentro de uma vez. Depois, levando a jaula, caminhou rapidamente de volta para os aposentos de discípula do círculo externo. Ao chegar aos seus aposentos, Lu Qingmin atirou a jaula de aprisionamento espiritual para cima da mesa de pedra. E sentou-se de pernas cruzadas numa almofada. Fechou os olhos e começou a meditar, absorvendo a energia espiritual do céu e da terra, lutando contra o tempo. Eu, preso na jaula, fiquei logo irritado. Comecei a praguejar mentalmente. Trata-me como se eu fosse um canário de estimação. Eu preciso de devorar para evoluir. Uma jaula reles como esta pensa que me pode prender. Usei o poder da minha alma divina e, através da ligação do contrato, fiz a minha voz explodir diretamente na mente dela, transmitindo furiosamente. Mulher, deixa-me sair. Quero comer carne. Lu Qingmin, que estava a regular a sua energia, franziu o sobrolho. O seu fluxo de Qi quase se descontrolou. Lu Qingmin abriu os olhos de repente e disse com uma voz gélida, que barulheira. Se não fosse pelas restrições do contrato, eu assava-te agora mesmo. Embora as suas palavras fossem duras. Ela também sabia que as bestas espirituais precisam de comer para crescer. Lu Qingmin desativou casualmente o selo da jaula, deixou de me dar atenção, voltou a fechar os olhos e a cultivar. Assim está melhor. Dei um grande salto e saí disparado pela janela, desaparecendo na escuridão da noite. Minha visão celestial foi ativada ao máximo e tudo num raio de 10 li ficou à vista. 2 segundos depois, fixei o alvo. Ouviu-se o som de uma notificação do sistema. Tanque de resíduos medicinais na montanha traseira da seita. Descoberta uma besta demoníaca mutante, o Rei Mosquito Demónio Vermelho Sangue, que está na fase crítica da sua transformação. Abri a boca num sorriso sinistro. Um Rei Demónio Mutante é um tónico poderoso. Com as minhas 4 patas, impulsionei-me e disparei como uma bala de canhão. Em apenas um instante, cheguei ao fétido tanque de resíduos medicinais. Seguindo a orientação da visão celestial, mergulhei nas profundezas da lama apodrecida. Tal como esperado, vi uma crisálida cor de sangue, do tamanho de uma bacia, que emanava uma aura demoníaca tentadora. Foi nesse preciso momento. De repente, soou um alerta vermelho. Aviso, perto de 100 mosquitos demónio vermelho sangue estão emboscados à volta da crisálida. Perigo extremo. Na escuridão, inúmeros olhos compostos, vermelhos como sangue, iluminaram-se. Mais de 100 mosquitos demónio, do tamanho de Açores, ergueram-se batendo as asas. E uma rajada de vento fétido precipitou-se sobre mim. Mantive-me firme como uma rocha, imóvel, com os olhos cheios de desprezo. Sorri friamente. Só com isso, atrevem-se a meter-se com quem não devem. Engulam isto. Abri a minha boca abissal e o mar de Qi no meu dantian começou a circular freneticamente. O meu poder divino inato ativou-se instantaneamente. Um poder devorador aterrador formou um vórtice a partir do nada e os mosquitos demónio que se aproximavam perderam imediatamente o controlo. Engoli mais de 100 mosquitos demónio de uma só vez. O meu valor de Qi de sangue disparou 250 pontos. Depois de eliminar os lacaios, fixei o meu olhar ardente na crisálida. De repente, ela explodiu.
Um rei mosquito demónio todo vermelho sangue e a emanar uma aura do estágio de fundação, emergiu do casulo. A sua proboscide, afiada como uma lança, como uma arma divina, perfurou na direção do centro da minha testa. Ele queria atacar primeiro para me aniquilar. Eu nem me mexi e um sorriso cruel formou-se no canto da minha boca. Poder divino, raio da morte destrutivo. Um pilar de luz dourada que parecia capaz de destruir os céus e a terra. Disparou com violência da minha boca, rasgando a noite em duas num instante. Aquele rei mosquito demónio nem sequer teve tempo de gritar antes de ser reduzido a cinzas pelo pilar de luz. Não sobrou nem um único vestígio. Morte instantânea. Soou a notificação do sistema, besta demoníaca do auge do reino mortal eliminada, a experiência obtida. Avançar de nível imediatamente. Não hesitei nem por um instante. Regressei imediatamente aos aposentos dos discípulos. Saltei para cima da mesa de pedra e escolhi começar o avanço de nível. Uma luz brilhou e eu transformei-me num enorme casulo espiritual de jade branco. Caí num sono profundo. Quando o sino da manhã tocou, Lu Qingmin despertou da sua meditação e viu imediatamente o casulo espiritual gigante em cima da mesa. Ele não pode evitar ficar atordoado por um momento. Lu Qingmin disse, com uma expressão confusa, este sapo, o que é que este sapo fez ontem à noite? Como é que se transformou num casulo? Será que está a avançar de nível? Apesar de achar inacreditável, ele tinha agora assuntos mais importantes para tratar. Hoje era o dia da grande competição da seita. Ele tinha de pedir transferência para o salão de domesticação de bestas. Lu Qingmin guardou o casulo na sua bolsa de bestas espirituais, pôs a espada longa às costas e caminhou apressadamente para o salão principal da seita. Dentro do salão, o ancião Li, responsável pelas atribuições da seita exterior, franziu o sobrolho depois de ouvir o pedido de Lu Qingmin. O ancião Li bufou friamente. Absurdo. Estás apenas no 6º nível do treino corporal e a tua besta contratada é um mero sapo desconhecido. E ainda ousas sonhar com o salão de domesticação de bestas. Que ele é um lugar para rénios. Com as tuas capacidades, é melhor que te vás apresentar ao departamento de tarefas diversas. Lu Qingmin não alterou a sua expressão. Com um orgulho inabalável, Lu Qingmin deu um passo em frente, nem humilde nem arrogante. Ancião, se este discípulo se atreveu a fazer o pedido, é porque tem plena confiança. Peço que o ancião veja por si mesmo. Dito isto, ele retirou da sua bolsa de bestas espirituais aquele casulo de jade branco. Colocou-o com força em cima da mesa. O ancião Li estava prestes a zangar-se quando, de repente, se ouviu um estalido vindo da superfície do casulo. O casulo explodiu violentamente. Um majestoso sapo de jade, envolto numa tênue luz dourada, rompeu o selo de jade e saltou para fora. Abri os olhos. Uma pressão aterradora, comparável à de uma besta demoníaca no auge de um reino, equivalente à de um guerreiro humano no reino da condensação de Qi. Envolveu instantaneamente todo o grande salão. As pupilas do ancião Li contraíram-se bruscamente. Ele saltou da sua poltrona. O ancião Li exclamou, isto. Esta é a aura de uma besta demoníaca do auge do 1º nível. Além disso, a sua linhagem regrediu a um estado ancestral, com um vago poder de dragão. Como é possível? Tu contrataste uma besta espiritual de tão alta qualidade. Lu Qingmin também ficou atônita. Ela nunca imaginou. Ponto que o sapo, que na noite anterior era apenas uma besta comum. Após uma noite de sono, tivesse transcendido diretamente o plano mortal e evoluído para uma besta demoníaca. Lu Qingmin suprimiu o choque no seu coração e disse calmamente, ancião. Agora, esta discípula tem as qualificações para entrar no salão do domínio das bestas. Claro que tens, e de sobra. Tal aptidão. É um prodígio que a nossa seita Shontian não via há 50 anos. Este velho irá tratar dos procedimentos da tua admissão imediatamente. No campo de treinos do salão do domínio das bestas. Assim que a recém-chegada Lu Qingmin apareceu, causou imediatamente uma agitação. O supervisor do salão do domínio das bestas anunciou em voz alta, silêncio. Esta é a nova discípula do nosso salão, a irmã Júnior Lu Qingmin. Deem-lhe as boas-vindas. Lá embaixo, os discípulos das famílias nobres tinham um olhar trocista. Embora Lu Qingmin fosse bonita, no mundo do cultivo, a força é o mais importante. A aula prática de combate de bestas da tarde começou. Lu Qingmin estava sozinha num canto, deslocada do ambiente que a rodeava. Eu estava deitado no ombro dela e bocejei de tédio. A ver aquelas supostas bestas espirituais a debicarem-se como galinhas. Nesse momento, um jovem vestido com roupas de brocado aproximou-se. O seu nome era Shen Ji, o irmão sénior do Salão do Domínio das Bestas. Sua cultivação estava no 8º nível do reino da moderação corporal. A sua besta contratada era um feroz louva-a-Deus de foice gigante. Shen Ji abanava um leque na mão. Parecia elegante, mas, na realidade, os seus olhos estavam repletos de arrogância. Shen Ji riu-se e disse, Irmã Júnior Lu, eu sou Shen Ji. Visto que a irmã é nova por aqui, que tal o irmão sénior dar-lhe umas dicas? O meu louva-a-Deus de foice gigante é contido e não irá magoar o teu sapinho. As suas palavras estavam cheias de provocação e desprezo. Lu Qingmin lançou-lhe um olhar frio e de aviso. Antes que ela pudesse falar, eu já me estava a divertir. Ri-me loucamente por dentro. Dar-me umas dicas, com aquele louva-a-Deus que ainda nem foi desmamado. Tá bem, já que queres morrer, este mestre vai conceder-te o desejo. Lu Qingmin pareceu sentir a minha vontade de lutar. Os cantos da sua boca ergueram-se ligeiramente.
Ela acenou com a cabeça, aceitando o desafio. Lu Qingmin disse com indiferença. Já que é um treino, peço ao irmão sénior que não se arrependa. Shen Ji riu-se alto e fez sinal para que o seu louva-a-Deus de foice gigante entrasse na arena. Shen Ji disse, fingindo ser generoso. Irmã Júnior, por favor, começa tu. O irmão sénior dá-te 3 movimentos de avanço. Ao ouvir isto, quase me ri como um porco. Deitei-me no chão, a olhar para aquele louva-a-Deus com pena nos olhos. Miúdo, estás a armar-te em bom. Vou fazer-te voar. A atmosfera no campo de treinos tornou-se tensa num instante. O leque na mão de Shen Ji abanava suavemente. No canto da sua boca ainda pairava aquele sorriso trocista que ele considerava charmoso. Os discípulos das famílias nobres à volta desataram numa gargalhada geral. Os seus olhares alternavam entre o rosto belo e frio de Lu Qingmin e o seu ombro. No meio daquele sapo de jade com ar inofensivo, o seu olhar alternava. Um discípulo com o rosto cheio de marcas de varíola juntou-se à provocação. O irmão sénior Shen é um verdadeiro cavalheiro. Este sapinho é tão frágil, temo que não aguente nem um único golpe do louva-a-Deus de foice gigante. Irmão sénior, tenha muito cuidado e contenha a sua força. Não vá magoar o bichinho de estimação da Bela. É isso mesmo. Irmã Júnior Lu, desista já. Receber umas dicas do irmão sénior Shen é uma bênção que nem se pode pedir. Lu Qingmin permaneceu impassível, como se todo o barulho à sua volta não passasse de um enxame de moscas a zumbir. Lu Qingmin inclinou ligeiramente a cabeça e olhou para mim, que estava no seu ombro. Sua voz era fria como o gelo. Já que o irmão sénior Shen tem tanto interesse. Ponto, por favor, ensine-me. Eu estava deitado no ombro perfumado de Lu Qingmin, sem sequer levantar uma pálpebra. Ri-me friamente para comigo. Bando de provincianos que nunca viram nada na vida. Atrevei-se a oferecer a cara para este mestre lhes bater. Se eu hoje não vos deixar as caras inchadas, estaria a fazer uma desfeita aos 100 mosquitos demoníacos de dentes de sangue da noite passada. Shen Ji viu que Lu Qingmin, em vez de estar grata até às lágrimas, continuava com aquela sua atitude de manter toda a gente à distância. Um brilho sombrio passou pelos seus olhos. Shen Ji fechou o seu leque. E acenou ao louva-a-Deus de foice gigante que estava na arena. Vai lá, brinca um pouco com o animal de estimação da irmã Júnior Lu. Lembra-te, no primeiro golpe, só podes usar 10% da tua força. Não vamos estragar o bom ambiente. Aquele louva-a-Deus de foice gigante, alto como um homem, soltou um guincho agudo e os seus olhos compostos brilhavam com uma luz vermelha e sedenta de sangue. O louva-a-Deus gigante impulsionou-se violentamente com as patas traseiras no chão. O seu corpo disparou como um relâmpago verde. Um mero piscar de olhos, aquele par de foices gigantes e cintilantes. Já estava a cortar na direção de Lu Qingmin. Instintivamente, ela apertou a espada longa na sua mão, preparando-se para a brandir e bloquear o golpe. Mas, nesse preciso instante, eu movi-me. Não saltei para me desviar. Em vez disso, saltei suavemente do ombro de Lu Qingmin, aterrando diretamente nas lajes de pedra azul no centro da arena de treino. Aterrei firmemente sobre as 4 patas e a minha barriga inchou. Nem me dei ao trabalho de abrir os olhos para ver a foice a cair. O som de notificação do sistema ecoou na minha mente. Detectado o ataque de uma besta demoníaca do reino mortal, fase tardia. Embora este tipo de ataque reles, ponto nem sequer consiga quebrar a defesa do anfitrião, mas, dado que o anfitrião está atualmente em modo de exibição, recomenda-se a ativação do efeito especial Corpo Dourado de Jade. Aprovei mentalmente. O sistema compreende-me mesmo bem. Ouviu-se um som nítido de metal a chocar, que se espalhou instantaneamente por toda a arena. Na imaginação de todos, a cena sangrenta do sapo a ser cortado em 2 não aconteceu. Muito pelo contrário, aquele sapo de jade que parecia incrivelmente delicado. Neste preciso momento, estava a emitir um ligeiro brilho dourado por todo o corpo. Parecia uma estátua divina fundida em ouro. A foice extremamente afiada do louva-a-Deus gigante atingiu as minhas costas com violência. E, surpreendentemente, nem sequer deixou uma única marca. Enquanto isso, os braços do louva-a-Deus gigante ficaram dormentes. A arena de treino inteira ficou num silêncio de morte. Aquele discípulo de rosto marcado que ainda há pouco estava a provocar. Estava, neste preciso momento, de boca aberta. O queixo quase lhe caía ao chão. O discípulo de rosto marcado gaguejou, CC, como é que isto é possível? O louva-a-Deus gigante do irmão sénior Shen consegue cortar até pedra de ferro negro e, no entanto, não consegue cortar a pele de um sapo. O coração originalmente tenso de Lu Qingmin relaxou instantaneamente. Um brilho estranho passou pelos seus belos olhos. Lu Qingmin pensou para si mesma, este sapo. Depois de evoluir ontem à noite, a sua defesa ficou tão espantosa. Parece que, de facto, o subestimei. O sorriso no rosto de Shen Ji congelou. Shen Ji olhava, incrédulo, para o centro da arena. Aquele sapo a bocejar. Uma fúria inexplicável apoderou-se do seu coração. Impossível. Deve ter sido porque só usei 10% da minha força. Este animal tem apenas a pele mais grossa. Animal, não cantes vitória. O que fiz foi só um aquecimento. Vamos ver como te defendes agora. Usa 50% da tua força e despedaça-o. O louva-a-Deus foice gigante sentiu a ira do seu mestre. Soltou novamente um silvo furioso. Desta vez, o louva-a-Deus foice gigante não se conteve. Os músculos de todo o corpo ficaram tensos e as duas foices cruzaram-se no ar, levantando uma rajada de vento acre e cortante. E desferiram um corte violento em direção à minha cabeça. Este golpe era suficiente para pulverizar uma rocha enorme.
O olhar de Lu Qingming ficou tenso. Quando estava prestes a avisar-me, eu continuei firme como uma rocha. Fiz uma careta de desdém. 50% da força. Nem que o teu avô aparecesse. Teria de se ajoelhar e aclamar-me. No preciso momento em que o ataque em tesoura estava prestes a atingir-me. Abri os olhos de repente. Habilidade divina, olho celestial, ativada. Na minha perspectiva, os movimentos do louva-a-Deus, rápidos como um relâmpago, tornaram-se de repente tão lentos como um caracol. Conseguia ver com clareza cada tremor dos músculos do louva-a-Deus e até prever a trajetória e o ponto de queda das foices. Zombei em pensamento, demasiado lento. Demasiado lento. Nem me dou ao trabalho de ver esta repetição em câmara lenta. Sem qualquer pressa, estendi uma pata traseira. Com um toque aparentemente casual para o lado. Este movimento foi certeiro, atingindo o ponto fraco na articulação da pata dianteira esquerda do louva-a-Deus. O golpe cruzado, que antes era tão imponente, perdeu o equilíbrio no mesmo instante. Louva-a-Deus sentiu uma força estranha e imensa e o seu corpo tombou para a direita, sem controlo. A foice que se dirigia à minha cabeça acabou por se cravar com violência nas lajes de pedra da arena. As pedras estilhaçaram-se e o pó levantou-se. O golpe do louva-a-Deus falhou e, por ter usado demasiada força, metade do seu corpo ficou presa na terra. Enquanto se debatia em apuros, eu já tinha saltado agilmente para cima da cabeça do louva-a-Deus. Olhando para ele de cima, com superioridade. Até estendi uma pata dianteira. E dei umas palmadinhas leves no louva-a-Deus. Na sua enorme cabeça triangular. Como se estivesse a dar palmadas num neto desobediente. Soltei outro coacho prolongado. Coacho. Neto, com mais força. Não comeste hoje. Esta cena, profundamente humilhante. Foi como uma bufetada sonora e violenta na cara de Shen Ji. Se o primeiro movimento mostrou uma defesa espantosa, este foi um massacre técnico descarado. Os discípulos à volta ficaram completamente boquiabertos. Alguém não conseguiu evitar engolir em seco. E este sapo deve ser um espírito, não é? Ele acabou de prever os movimentos do louva-a-Deus, não foi? Sussurrou alguém, aterrorizado. É claramente um grão-mestre das artes marciais com inúmeras batalhas. Vejam só aquele olhar. É ainda mais arrogante que o irmão mais velho Shen Ji. Xiu, fala em baixo. A cara do Shen Ji já está da cor de fígado. O leque que tinha na mão foi partido ao meio pela força dele. Vista de toda a gente. Ser ridicularizado desta forma pela besta contratada de um novo discípulo do círculo externo. A reputação de Shen Ji, o discípulo mestre do Salão dos Mestres de Bestas, foi completamente destruída hoje. Os olhos de Shen Ji ficaram instantaneamente injetados de sangue. A sua sanidade desmoronou-se por completo em vergonha e fúria. Shen Ji rugiu com toda a força. Criatura maldita. Como te atreves a humilhar-me? Louva-a-Deus, foice gigante. Ataca. Usa a tua técnica de combate, corte ciclone, com toda a tua força. Vou esmagá-lo por completo. Deixar atacar 3 vezes. Parar ao primeiro toque. Naquele momento, Shen Ji mandou tudo isso às ortigas. Agora, Shen Ji só queria fazer uma coisa, matar aquele sapo maldito. Ao ouvir a ordem de matar do seu mestre, o louva-a-Deus foice gigante também ficou completamente enfurecido. O louva-a-Deus foice gigante libertou-se bruscamente da terra e o seu corpo emanou uma onda de poder espiritual violento. Era o sinal de uma besta demoníaca do 8º nível de refinamento corporal a libertar todo o seu poder. ZZZ, os braços do louva-a-Deus foice gigante moviam-se freneticamente, chegando a formar no ar lâminas de vento esverdeadas, visíveis a olho nu, que se transformaram num ciclone da morte que avançava para me destroçar. Esta é uma técnica de combate de nível mortal. O corte ciclone, uma vez apanhado, até ferro e aço seriam reduzidos a pares. Ao ver isto, a expressão de Lu Qingming mudou drasticamente. Lu Qingming gritou em voz alta, Shen Ji, não tens palavra. Prometeste ceder 3 ataques e agora usas uma técnica mortífera. Lu Qingming quis desembainhar a sua espada para ajudar. Mas o ciclone era demasiado rápido, era impossível socorrer a tempo. Shen Ji riu-se, na guerra e no amor vale tudo. Se queres culpar alguém, culpa essa tua besta por ser demasiado arrogante. Na próxima vida, diz-lhe para manter o rabo entre as pernas. Encarando este ciclone da morte que se aproximava para me aniquilar, eu não senti o mínimo de pânico. O desprezo nos meus olhos intensificou-se. Bufei friamente no meu íntimo, perante o poder absoluto. De que servem estes truques vistosos? Nesse instante, a minha linhagem de dragão verdadeiro começou a ferver. Uma pressão aterradora, própria de um ser superior. Embora fosse apenas um vestígio, abateu-se como um martelo pesado sobre aquele louva-a-Deus enfurecido. Respirei fundo. O meu abdômen inchou de repente e por baixo da minha pele originalmente esverdeada, vislumbrava-se um tênue brilho dourado. Nem me dei ao trabalho de usar uma arma letal como o raio destruidor. Para que usar um canhão para matar uma mosca? Apenas mobilizei o poder crescente de Qi e sangue no meu corpo, concentrando-o na ponta da minha língua. Gritei no meu íntimo, ao chão. Um rasto rosado, como um relâmpago divino, perfurou o impenetrável ciclone esverdeado. Era a minha língua. Naquele momento, esta língua estava dura como diamante. Rápida como um trovão, ignorou todas as lâminas de vento. Atravessou as defesas e, com uma precisão incomparável, atingiu o abdômen, a parte mais vulnerável do louva-a-Deus foice gigante. Pum! Ecoou um estrondo imenso e surdo. O imponente ciclone da morte parou de repente. Logo a seguir, todos assistiram a uma cena que jamais esqueceriam.
Louva-a-Deus foi-se gigante, de corpo enorme, parecia uma bola de beisebol a ser rebatida. Foi projetado diretamente para trás. No ar, o louva-a-Deus foi-se gigante descreveu uma parábola lamentável, acompanhado pelo som estalado da sua carapaça a partir-se. E pelo jorrar de sangue verde. Voou mais de 20 metros, acabando por embater com violência no muro na extremidade da arena de treino. O muro de pedra maciça desmoronou-se com estrondo, soterrando o louva-a-Deus foi-se gigante sob uma pilha de escombros. Apenas uma das suas foices partidas ficou de fora, ainda a contorcer-se ligeiramente. Um nocaute instantâneo, total e absoluto. Toda a arena de treino mergulhou num silêncio mortal. Até o som da respiração se ouvia claramente. Apenas eu, lentamente, recolhi a língua, aproveitando para lamber os lábios. Como se tivesse acabado de esmagar uma mosca. Virei-me, apontei o meu traseiro para aquela pilha de escombros. E depois olhei para Shen Ji, que já estava petrificado. O meu olhar era provocador. Quá, só isto. Shen Ji foi como que atingido por um raio e as suas pernas cederam. Caiu diretamente sentado no chão. Shen Ji, a tremer, apontou para mim. Tu estás no pico do primeiro nível. Isso é impossível. Isto é claramente apenas um sapo cururu. Neste momento, o peito de Lu Qingmin também subia e descia violentamente. Olhando para mim, os seus olhos estavam repletos de espanto e complexidade. Embora Lu Qingmin soubesse que eu tinha evoluído, Lu Qingmin não esperava que eu conseguisse projetar uma besta demoníaca do 8º nível de refino corporal com um só golpe de língua. Lu Qingmin respirou fundo, reprimindo à força a tempestade de choque no seu coração. Virou-se para olhar Shen Ji, desabado no chão. Parece que o título de irmão marcial sénior do Salão de Domesticação de Bestas é bastante inflacionado. Esta frase foi como a última adaga afiada, cravada sem piedade no coração de Shen Ji. Consumido pela fúria, Shen Ji cuspiu um bocado de sangue e desmaiou de imediato. Justo quando Lu Qingmin se preparava para me levar para longe daquele lugar conturbado, de repente uma pressão imensa e gélida varreu a arena a partir da entrada. A força desta pressão excedia em muito o reino do refino corporal. Era inconfundivelmente um verdadeiro mestre do estágio de refino de Kei. Uma voz idosa e sombria, como a de um moço galego, explodiu nos ouvidos de todos. A voz gritou furiosamente: atrevimento! Quem ousa praticar violência no salão de domesticação de bestas? E ferir cruelmente um colega discípulo? Todos seguiram o som com o olhar e viram um homem de meia idade com vestes cinzentas. Com um semblante sombrio, a aproximar-se a passos largos. A cada passo que este homem de meia idade dava, as lajes de pedra no chão rachavam um pouco, mostrando claramente que a sua fúria atingira o auge. Entre os discípulos que assistiam, alguém exclamou: é o intendente Shen. O tio biológico de Shen Ji. Acabou-se. Desta vez, Lu Qingmin meteu-se com a pessoa errada. O intendente Shen viu de relance o louva-a-Deus foi-se gigante caído nos escombros. Sem saber se estava vivo ou morto, e depois viu o seu sobrinho Shen Ji, desmaiado. A intenção assassina nos seus olhos explodiu instantaneamente. O intendente Shen virou a cabeça bruscamente, fitando mortalmente Lu Qingmin e a mim. E a energia espiritual à sua volta irrompeu violentamente, transformando-se numa garra de águia negra ilusória que flutuava no ar. O intendente Shen disse com uma voz gélida, uma mera discípula da seita exterior. E ainda assim atacas de forma tão venenosa. Se hoje eu não destruir o teu cultivo, e não matar esta besta demoníaca, onde ficarão as regras do meu jardim de domesticação de bestas? Perante este ataque súbito, Lu Qingmin não recuou um único passo. Lu Qingmin estendeu a mão e segurou no punho da sua espada, endireitando a sua coluna. A altivez de uma imperatriz revelou-se por completo naquele momento. Lu Qingmin encarou diretamente o olhar assassino do intendente Shen. E disse, sem humildade nem arrogância: intendente, as suas palavras estão equivocadas. Numa luta de treino, as lâminas não têm olhos. Além disso, foi o irmão marcial sénior Shen quem quebrou a promessa primeiro, usando um golpe mortal. Eu apenas me defendi à força. Que crime cometi? O diácono Shen não esperava que este novato, aparentemente frágil, se atrevesse a confrontá-lo em público. Sua raiva foi tanta que se transformou num riso. O diácono Shen disse com uma voz sinistra: neste mundo do cultivo, a força é a lei. Se eu digo que és culpado, então és culpado. Ajoelha-te. Mal acabou de falar. A garra de águia negra no ar avançou sobre a cabeça de Lu Qingmin com um silvo agudo. Se este ataque o atingisse, mesmo que Lu Qingmin não morresse, ficaria aleijado. Lu Qingmin cerrou os dentes, pronto para lutar até à morte, mas eu movi-me novamente. Olhei para a garra a descer, sem qualquer medo nos olhos. Pelo contrário, emanava uma vontade de lutar frenética. Insultei mentalmente: velho desgraçado, estás a abusar da sorte, não é? Queres tocar na minha galinha dos ovos de ouro? Já me pediste autorização. O mar de Kei no meu dantian agitou-se violentamente. A runa da habilidade divina do raio da morte destrutivo começou a brilhar intensamente dentro de mim. Abri a boca de repente. No fundo da minha garganta, uma luz dourada e ofuscante estava a condensar-se rapidamente, emitindo uma onda de energia assustadora e palpitante. Se aquele velho traste se atrevesse a descer mais 1 centímetro, eu atrever-me-ia a dar-lhe uma demonstração pública de como cuspir uma bomba nuclear. Nesse exato momento crítico, um bufo frio e imensamente imponente pareceu descer dos 9 céus, estilhaçando instantaneamente aquela garra de águia negra. Voz misteriosa disse calmamente: Shen Vanli, que grande arrogância.
Atreves-te a tocar até no protegido que eu escolhi. O corpo do diácono Shen estremeceu. No instante em que ouviu aquela voz, o seu rosto, antes tão arrogante e dominador, ficou branco como papel. O diácono Shen olhou para o céu, aterrorizado. A sua voz tremia: mestre. Mestre do salão. E a luz dourada na minha boca, no momento em que a voz surgiu, foi engolida por mim à força. Semicerrei os olhos, olhando para a silhueta que aparecia lentamente no ar, e fiquei secretamente em alerta. Murmurei para mim mesmo: chegou outro ainda mais poderoso. Por que é que estes monstros velhos da seita Shointian gostam tanto de ataques surpresa? A julgar pelo tom, parece ser um amigo e não um inimigo. A silhueta desceu lentamente. O seu olhar passou por cima do diácono Shen, que tremia, e pousou diretamente em mim. Naquele olhar profundo, havia um toque de escrutínio. E, mais ainda, uma surpresa difícil de esconder. O misterioso mestre do salão murmurou para si mesmo: um corpo de jade, mas contém o sopro de um verdadeiro dragão. Lu Qingmin, onde arranjaste esta coisinha? Lu Qingmin hesitou por um momento e olhou para mim instintivamente. Naquele momento, ele percebeu de repente que, nesta seita enorme, a única coisa em que talvez pudesse realmente confiar era este sapo de origem desconhecida, mas que repetidamente criava milagres. Quanto a mim, encarei o mestre do salão de volta sem rodeios e, já agora, soltei um arroto cheio de provocação. Todos ficaram petrificados novamente. Este sapo enlouqueceu. Até o mestre do salão ele se atreve a provocar. Mas o mestre do salão, em vez de se zangar, desatou a rir às gargalhadas. A sua risada fez as telhas do salão zumbir e tremer. Bom, que pequena besta arrogante. Este temperamento agrada-me. Lu Qingmin, amanhã, a esta hora, traz-no à entrada do reino secreto dos espíritos bestiais para me vereador. Se ele tiver mesmo talento, este velho dar-vos-á uma oportunidade divina. Ao ouvir as palavras reino secreto dos espíritos bestiais, o diácono Shen, que estava prostrado no chão, levantou a cabeça de repente. Os seus olhos estavam cheios de inveja e ressentimento venenoso. O diácono Shen gritava no seu coração: aquela é uma terra sagrada onde nem os discípulos principais conseguem entrar facilmente. Por que é que dão isto a esta desgraçada e a um sapo bufo? E eu, ao ouvir a palavra sorte, os meus olhos, antes preguiçosos, iluminaram-se de repente como dois holofotes. Meu coração exultou de alegria. Um reino secreto. Isso não é um buffet por todo o lado. Este velhote é de confiança. Vai dar coisa boa. Ele está mesmo a oferecer. Mas o que não reparei foi que, embora Lu Qingmin tenha concordado com uma expressão calma, a mão escondida na manga tremia ligeiramente. De volta aos seus aposentos, Lu Qingmin fechou a porta e, ao contrário do habitual, não começou a cultivar imediatamente. Lu Qingmin virou-se. Aquele par de olhos frios fitava-me intensamente. O seu olhar já não continha o desprezo de antes, mas sim uma perspicácia que parecia querer atravessar-me. Lu Qingmin aproximou-se lentamente, com a voz terrivelmente grave. O que és tu, afinal? Aquela aura de dragão que usaste contra o Shen Ji há pouco. Não é, de todo, algo que se possa obter apenas por engolir um peixe espiritual. Que segredo inconfessável escondes tu na tua barriga? Enquanto falava, o dedo de Lu Qingmin pressionou suavemente a minha barriga. A energia espiritual pulsava da ponta do seu dedo. Parecia que, se eu não desse uma explicação plausível, ela me estriparia ali mesmo para descobrir a verdade. O meu corpo inteiro enrijeceu e o suor frio brotou instantaneamente. Raios, exagerei na exibição. Esta minha esposa imperatriz ficou desconfiada. A luz das velas no quarto tremeluzia e a atmosfera estava opressiva ao máximo. O dedo longo e esguio de Lu Qingmin estava agora pressionado contra a minha barriga redonda e branca. A energia de espada espiritual que pulsava da ponta do seu dedo, através da minha pele fina, picava o meu dantian até doer. O olhar de Lu Qingmin era profundo, como se quisesse ver através da minha pele e perscrutar a minha alma. As bestas demoníacas comuns devoram carne e sangue. No máximo, fortalecem o corpo. É absolutamente impossível que, como tu, manifestem instantaneamente um traço da aura de um verdadeiro dragão. Fala, que entidade sagrada possuiu este corpo? Os alarmes soaram na minha mente. O suor frio encharcou instantaneamente as protuberâncias das minhas costas. Maldigo em pensamento. Já começou a suspeitar. A imperatriz não é mesmo fácil de enganar. Se esta mulher descobre que eu tenho um sistema, que até consigo entender a fala humana, é bem provável que ela, para solidificar o contrato, me coloque diretamente um selo de escravatura. Não posso admitir de maneira nenhuma. Os meus olhos reviraram-se. Decidi fingir-me de estúpido até ao fim. Contive imediatamente todo o brilho de inteligência. O meu olhar tornou-se instantaneamente límpido e estúpido. Estiquei as 4 patas, mostrando uma aparência adoravelmente idiota. Até me acedi e pus a minha língua cor-de-rosa de fora, dando uma lambidela rápida, no dedo de Lu Qingmin que estava a pressionar a minha barriga. Depois, emiti um coaxar extremamente superficial. Inclinei a cabeça. Coacho. Fome. Lu Qingmin retirou o dedo como se tivesse levado um choque e um vislumbre de nojo passou pelo seu rosto frio. Lu Qingmin franziu o sobrolho. Será que estou a ser demasiado desconfiada? O olhar deste sapo bufo é turvo, sem qualquer sinal de inteligência. Aquela aura de dragão de há pouco, talvez tenha sido mesmo uma mutação. O instinto da linhagem do peixe espiritual a proteger o seu mestre num momento de crise. Ao ver a intenção assassina de Lu Qingmin a diminuir, em pensamento, fiz um sinal de vitória.
Lu Qingmin tirou um pedaço de carne de besta espiritual de baixo nível do seu saco de armazenamento. Lançou-a casualmente sobre a mesa. Lu Qingmin disse friamente, come. Amanhã é a prova do reino secreto. Se te atreveres a vacilar no momento decisivos, cozinho-te e dou-te aos cães. Eu não ia fazer cerimônias. A minha língua desenrolou-se e engoli diretamente aquele pedaço de carne de besta espiritual. A música de notificação do sistema tocou. Carne de besta espiritual de primeiro nível, grau inferior, devorada. Pontos de evolução mais 5. Embora este pedacinho de nada mal desse para um dente, é melhor do que nada. Cedo, na manhã seguinte, na entrada do reino secreto dos espíritos besta, na montanha traseira da seita Shontian. Em frente ao enorme portão de luz de teletransporte, já se tinham reunido mais de 100 discípulos de elite da seita exterior. Este grupo de pessoas estava em pequenos grupos, todos eles magnificamente equipados. Apenas Lu Qingmin estava sozinho num canto, mas isso não o impedia de ser o centro das atenções de todos. O rumor da batalha de ontem na arena, da reviravolta de Lu Qingmin com o seu animal de estimação inútil, já se tinha espalhado por toda a seita exterior. Nesse momento, inúmeros olhares carregados de inveja, cobiça e desdém perscrutavam-no a ele e a mim, de cima a baixo. No meio da multidão, um jovem que vestia o traje da seita interior. Com uma espada pesada às costas, tinha o seu olhar como de uma serpente venenosa, cravado em Lu Qingmin. Esta pessoa era o primo de Shen Ji, o discípulo da seita interior, Zhao Feng. Zhao Feng sussurrou a alguns dos seus confidentes, lembrem-se, dentro do reino secreto, esqueçam os núcleos de besta. Primeiro, acabem com aquele sapo nojento para mim. E aleijei o Lu Qingmin. A vingança por Shen Ji tem de ser hoje. Os seus confidentes esboçaram um sorriso cruel e, com as mãos sobre as armas, acenaram levemente com a cabeça. A percepção de Lu Qingmin era apurada e ele sentiu instantaneamente aquela intenção assassina descarada. Lu Qingmin olhou para baixo, para mim, que estava pousado no seu ombro. A sua voz era quase inaudível, parece que a prova de hoje é uma armadilha. Tens medo? Revirei os olhos e bocejei preguiçosamente. Ri-me para mim mesmo. Medo. A palavra medo não existe no meu dicionário. Isto não é armadilha nenhuma. Isto é claramente a inauguração do meu restaurante buffet. Nesse preciso momento, o misterioso mestre do salão de ontem apareceu a meio do ar. O mestre do salão não perdeu tempo com conversas. Com um aceno da sua mão, disparou uma poderosa energia espiritual para o portão de luz. O mestre do salão elevou-se no ar. O reino secreto está aberto. A prova durará 3 dias. A vossa vida ou morte não é da nossa responsabilidade. Entrem. A ordem do mestre do salão. As centenas de discípulos, como uma enchente, precipitaram-se para o portão de luz, cada um tentando ser o primeiro. Lu Qingmin respirou fundo e deixou de hesitar. Com um movimento rápido, levou-me consigo, transformando-se numa imagem residual que desapareceu no portão de luz. Depois de uma violenta sensação de vertigem, o cenário à minha frente mudou instantaneamente. Era uma vasta selva primitiva. Árvores antigas e imponentes tapavam o céu. O ar estava impregnado com uma densa aura demoníaca e o cheiro a sangue. Mal aterramos. O alarme do sistema soou desenfreadamente na minha mente. Alerta do sistema, ambiente de alta concentração de energia espiritual detectado. Matilha da besta demoníaca lobo demoníaco da lâmina de vento encontrada a 50 metros. Quantidade, 20. Sugestão ao anfitrião, devoro-os a todos. O meu ânimo elevou-se instantaneamente. O meu par de olhos de rã arregalou-se como sinos de bronze. A emitir uma luz verde. Excitado, dei umas palmadinhas no ombro de Lu Qingmin, apontei para os arbustos à esquerda e gritei, Koa! Ali está cheio de carne. Em frente, em frente, em frente. O Lu Qingmin não entende a linguagem das bestas, mas tem uma ligação contratual comigo. Consegue sentir vagamente a minha excitação. O Lu Qingmin, confuso, desembainhou a sua espada longa. Há ali qualquer coisa. Mal acabou de falar, os arbustos explodiram de repente. Acompanhado por uivos de lobo lacerantes. 20. Vários lobos demoníacos azulados, do tamanho de bois e de bocas escancaradas, cercaram-nos por todos os lados. Cada um dos lobos demoníacos emitia uma aura feroz do 9º nível de refinamento corporal e o lobo rei que os liderava já tinha atingido a fase intermédia do 1º nível. A expressão do Lu Qingmin mudou subtilmente. A espada longa na sua mão desenhou instantaneamente 3 flores de espada e o Lu Qingmin disse com voz grave, maldição, mal entramos e já encontramos uma matilha. Preparando-se para romper o cerco, o Lu Qingmin estava prestes a usar a sua técnica de movimento para um combate evasivo. Mas eu já não conseguia esperar. Romper o cerco? Que raio de cerco? Não se deixam escapar pacotes de experiência que vêm ter connosco. Saltei disparado do ombro do Qingmin. No ar, o meu corpo expandiu-se com o vento, transformando-me instantaneamente na minha forma de combate, do tamanho de uma mó. Olhei para aquela matilha de lobos demoníacos a babar-se. Os cantos da minha boca rasgaram-se num sorriso ainda mais ganancioso que o deles. Eu rugia para mim mesmo, seus lobinhos, o mestre esteve com fome a noite toda. Venham todos para a minha tigela. Habilidade divina inata. Vórtice devorador. Abri a minha boca gigante e o meu abdômen ondulava violentamente. Uma força de sucção aterradora irrompeu de repente. Como se um pequeno buraco negro se tivesse formado na selva, as folhas caídas e os calhaus à volta. E até mesmo os lobos demoníacos que investiam na frente foram erguidos do chão, descontroladamente, voando em direção à minha boca. Aqueles lobos demoníacos agitavam as patas em pânico.
tentando agarrar-se ao chão, mas perante a lei absoluta da devoração, toda a resistência era inútil. Como se estivesse a comer favas. Mastiguei e engoli 3 lobos demoníacos num instante. As notificações do sistema soaram em catadupa. Besta demoníaca do 9º nível de refinamento corporal abatida. Pontos de evolução mais 30. Mais 30. Mais 30. Ao ver isto, o lobo-rei da fase intermédia do 1º nível ficou com os olhos a saltar das órbitas. O lobo-rei dominava esta zona periférica há muitos anos. Quando é que alguma vez tinha visto uma forma de comer assim? Isto não é um sapo, é claramente um demónio glutão em pele de sapo. O lobo-rei soltou um gemido de pavor. Meteu o rabo entre as pernas, virou-se e desatou a correr. Um brilho frio cintilou nos meus olhos. As minhas patas traseiras deram um impulso violento no chão. O meu corpo enorme caiu com um estrondo, como uma bala de canhão, aterrando diretamente nas costas do lobo-rei. Estendi as minhas 2 fortes garras dianteiras, prendendo firmemente a cabeça do lobo-rei e esmagando-a com força contra a terra. Abri a minha bocarra e mordi o pescoço do lobo-rei. O sangue espirrou. Notificação do sistema, lobo-rei da fase intermédia do 1º nível abatido. Recompensa, pontos de evolução mais 100. Obtido novo fragmento de habilidade, lâmina afiada, 1 de 3. Em apenas 10 respirações, o que deveria ter sido uma batalha renhida contra o cerco da matilha tornou-se o meu banquete de massacre unilateral. Os restantes 10 ou 12 lobos demoníacos estavam apavorados, uivando de medo enquanto fugiam em debandada. Ainda insatisfeito, lambi o sangue dos cantos da minha boca. Virei-me para olhar para o Lu Qingmin, que estava petrificado no lugar, a sua espada longa ainda estava erguida no ar. Aquele rosto deslumbrante estava estampado com espanto. Lu Qingmin pensava que ia ter de enfrentar uma batalha sangrenta. E até se tinha preparado para se ferir, mas Lu Qingmin nunca esperou. Ponto que a batalha terminasse sem que ela sequer tivesse desferido um único golpe de espada. Lu Qingmin olhou para a carnificina no chão. Depois, olhou para mim, agora reduzido ao tamanho da palma de uma mão. Deitado inocentemente sobre o corpo do rei lobo a rotar de satisfação. O canto da boca de Lu Qingmin tremeu ligeiramente. Realmente, subestimei o teu apetite. Sacudi a cabeça com orgulho. Pensei para comigo, com arrogância, isto não é nada. Esta carninha nem conta como entrada. No momento em que Lu Qingmin se preparava para avançar e recolher o núcleo da besta do rei lobo. Zaz, zaz, zaz. 3 assobios agudos cortaram o ar. Vindos de repente da floresta densa à direita. Eram 3 setas venenosas que brilhavam com uma luz azulada e sinistra. Em formação triangular, apontavam diretamente para a garganta, o coração e o dantian de Lu Qingmin. Um ataque furtivo e um golpe fatal há muito planeado. Lu Qingmin tinha acabado de baixar a guarda. Naquele momento, sem impulso para reagir, não teve tempo de se desviar. As minhas pupilas contraíram-se e os pelos do meu corpo arrepiaram-se instantaneamente. Eu também já não me podia preocupar em esconder a minha força. Através do nosso pacto, transmiti um rugido furioso, como um trovão, diretamente para a mente de Lu Qingmin. Gritei, abaixa-te. Lu Qingmin, por instinto de perigo. E por obediência subconsciente à minha voz. Inclinou o corpo bruscamente para trás, num movimento de ponta extremamente arriscado. TCH, TCH, TCH. As 3 setas venenosas passaram a arrasar a ponta do nariz de Lu Qingmin. E cravaram-se com força numa árvore antiga atrás dela. Aquela árvore antiga, tão grossa que seriam precisos 3 homens para a abraçar, murchou e ficou preta num piscar de olhos, transformando-se numa poça de líquido negro. Que veneno potente! Lu Qingmin ergueu-se de um salto ágil. Pôs-se de pé e a sua expressão tornou-se instantaneamente gélida. Lu Qingmin olhou na direção de onde as setas vieram e, com uma voz cheia de intenção assassina, disse, apareçam. A floresta densa agitou-se. 3 figuras saíram lentamente. O líder era precisamente aquele discípulo da seita interna com um olhar sinistro que viram na entrada. Zhao Feng. Na sua mão, Zhao Feng segurava uma espada pesada que ainda pingava sangue. Ao ver que Lu Qingmin tinha escapado por pouco, um vislumbre de surpresa passou pelos seus olhos. Zhao Feng riu-se de forma sinistra. Até que foste rápida a reagir. Mas se escapaste à primeira, não vais escapar à segunda. Irmã Júnior Lu, a paisagem deste reino secreto é bastante agradável hoje. É o lugar perfeito para o teu túmulo. Atrás dele, 2 lacaios do 9º nível do fortalecimento corporal. Também se espalharam a rir, cercando-a e bloqueando todas as rotas de fuga de Lu Qingmin. O olhar de Lu Qingmin endureceu. Ela sabia muito bem que, com a sua força atual, talvez conseguisse aguentar-se contra 3 do 9º nível do fortalecimento corporal. Zhao Feng era um verdadeiro mestre do 1º nível da refinação de Qi. Era uma situação de morte certa. Zhao Feng parecia estar a desfrutar deste jogo do gato e o rato. Zhao Feng não se apressou a atacar. Em vez disso, voltou o seu olhar para mim, que estava deitado sobre o corpo do rei lobo. Zhao Feng lambeu os lábios com cobiça. Então este é o sapo mutante. Realmente é extraordinário conseguir engolir um rei lobo inteiro. Perfeito. Depois de me livrar de ti, levo este sapo para usar em alquimia. De certeza que me vai ajudar a passar para o 2º nível da refinação de Qi. Ao ouvir as palavras usar em alquimia, o meu movimento de palitar os dentes parou instantaneamente. Levantei lentamente a cabeça. Naquelas pupilas douradas e verticais, pela primeira vez, revelou-se uma intenção assassina verdadeiramente gélida e penetrante. Ri-me friamente para comigo.
Pensas em usar-me para a alquimia? Muito bem, já que tem tanta pressa para reencarnar, este será o primeiro prato principal do buffet. Então, eu vou começar por comer pessoas. Sem mais demoras, dobrei ligeiramente as patas traseiras, a preparar-me para o ataque. Mas não investi diretamente contra o Zhao Feng. Em vez disso, fixei o meu olhar no capanga da esquerda, o que parecia mais fraco. Mais vale partir-lhe um dedo do que ferir os 10. Através do nosso pacto, transmiti a Lu Qingming uma ordem tática extremamente simples. Comuniquei mentalmente, eu fico com a esquerda, tu com a direita. O grandalhão idiota do meio. Matamo-lo no fim. Lu Qingming hesitou por um instante e de seguida os seus olhos brilharam com uma luz nunca antes vista. Nos lábios de Lu Qingming formou-se um sorriso frio e deslumbrante. Bom, hoje eu unirei forças contigo, sapo, e vamos causar um massacre. Ao ataque, ao grito baixo de Lu Qingming, o humano e o sapo atacaram em simultâneo. Zhao Feng, obviamente, não esperava. Ponto que as suas duas presas, encurraladas, não só não fugissem, como ainda se atrevessem a atacar. Zhao Feng riu-se, furioso, procuram a morte. No entanto, antes que terminasse de falar, minha silhueta já tinha traçado um arco estranho e verdejado no ar. Eu era como uma bala verde, disparada de uma arma. Ignorei a pressão da espada pesada de Zhao Feng e choquei diretamente contra o rosto do capanga da esquerda. Aquele capanga ainda se ria, sem levar um mero sapo a sério, e brandiu a sua lâmina casualmente para me cortar ao meio. Mas no preciso instante em que a lâmina estava prestes a tocar-me, minha boca abriu-se de repente. De forma exagerada, uma nuvem de névoa venenosa, densa e de um negro arroxeado. Ponto foi pulverizada diretamente na sua cara. Habilidade divina. Sopro venenoso. Um grito agudo ecoou instantaneamente pela selva. Ao mesmo tempo, a espada de Lu Qingming, com um ímpeto imparável, cravou-se na garganta do inimigo da direita. Um contra-ataque sangrento e desigual tinha acabado de começar. E, nas sombras, não muito longe, um par de olhos escarlates observava tudo em silêncio. Era uma besta demoníaca aterradora, com o corpo envolto em chamas negras. A sua aura era várias vezes mais assustadora que a de Zhao Feng, que estava no reino da refinação de Kei. Esta besta misteriosa parecia atraída pelo veneno de há pouco, e um fio de saliva corrosiva escorria-lhe pela boca, queimando o chão. Pensamento da besta misteriosa, gananciosa, que veneno tão puro. Se eu devorar este sapo, este rei conseguirá certamente quebrar o selo. Os gritos rasgaram o silêncio da floresta densa. O capanga que fora atingido no rosto pelo sopro venenoso agarrava a sua cara em decomposição, a contorcer-se de dor no chão. Eu não tive qualquer piedade. Era dar o golpe de misericórdia enquanto ele estava fraco. Forcei uma torção do meu corpo em pleno ar. E, usando o impulso da queda como um meteorito, pisei com violência a garganta daquele capanga. O som de ossos a estalar foi nítido e agudo. Aquele capanga. Ponto nem sequer teve tempo de soltar um segundo grito. O seu pescoço torceu-se num ângulo bizarro e morreu no local. O sistema mostrou uma notificação instantânea. Abate, 9º nível do fortalecimento corporal. A devorar o seu QI e sangue. Pontos de evolução mais 50. Entretanto, a batalha do lado direito também estava decidida. Apesar de o nível de cultivação de Lu Qingming ter caído. Afinal, este corpo ainda retinha os instintos de combate da Imperatriz. Aproveitando que o lacaio da direita estava distraído com a minha criatura venenosa. Num instante, a espada longa na mão de Lu Qingming, como a picada de uma serpente, perfurou o coração do adversário de forma incrivelmente astuciosa. A espada foi retirada, o sangue jorrou. Em apenas um confronto, 2 mestres do 9º nível de refinamento corporal foram mortos. No campo de batalha, só restava Zhao Feng, de rosto chocado, empunhando a sua espada pesada. Zhao Feng olhou para os 2 corpos caídos no chão. A mão que segurava a espada finalmente começou a tremer ligeiramente. Zhao Feng tinha pensado originalmente. Isto seria apenas um jogo fácil de massacre. Mas Zhao Feng nunca imaginou que os papéis de caçador e presa se inverteriam tão depressa. Zhao Feng olhava fixamente para mim, que estava agachado sobre o corpo, a lamber o veneno. Pela primeira vez, o medo surgiu nos seus olhos. Zhao Feng rugiu. Que raio de monstro é este sapo? Como é que o seu veneno consegue romper instantaneamente? O QI protetor do 9º nível de refinamento corporal? Revirei os olhos com desdém. Ri-me friamente no meu íntimo. O meu veneno tem uns ingredientes especiais. Esquece o 9º nível de refinamento corporal, mesmo que só um pouco de toque. Vais ficar sem pele. Lu Qingming sacudiu as gotas de sangue da lâmina da espada e avançou passo a passo na direção de Zhao Feng. A sua aura era avassaladora. As habilidades de Shen Ji eram inferiores. Ainda queres ser cúmplice do tirano? Hoje, vais ficar aqui para servir de adubo para as flores. Encurralado, Zhao Feng teve um brilho de loucura desesperada no rosto. Zhao Feng tirou bruscamente uma pílula carmesim do seu manto e engoliu-a. Zhao Feng riu loucamente. Queres matar-me? Nem penses. Isto é uma pílula de sangue ardente, capaz de aumentar a força de combate para o dobro. Embora o preço seja perder 10 anos de vida, desde que vos consiga matar, vale tudo a pena. Morram. HMPH. Assim que a pílula entrou no seu estômago, a aura de Zhao Feng aumentou instantaneamente. Gotas de sangue aterradoras começaram a surgir à superfície da sua pele. Ele parecia uma tocha humana em chamas, e a sua aura aproximava-se do 2º nível de refinamento de QI. Zhao Feng segurou a espada pesada com as 2 mãos. Ergueu-a bem alto.
Um Kei de espada cor de sangue com 3 metros de comprimento materializou-se e desceu sobre mim e Lu Qingming. Este golpe bloqueou todas as vias de fuga. A expressão de Lu Qingming mudou drasticamente. O poder deste ataque já ultrapassava o limite do que Lu Qingming conseguia suportar. Ele rangeu os dentes, preparando-se para queimar a essência do seu sangue para resistir. Mas eu pus-me à frente de Lu Qingming primeiro. Não ativei nenhuma habilidade de defesa, em vez disso, abri a minha bocarra. Apontei para o Kei de espada cor de sangue que descia. Os meus olhos brilhavam com uma luz frenética. Eu rugia no meu íntimo. Ataques de energia. Perante o sistema devorador, todos os ataques de energia não passam de uma entrega de comida ao domicílio. Vou devorá-lo. Habilidade divina inata. Vórtice devorador, potência máxima. O meu abdômen contraiu-se instantaneamente e um vórtice negro como tinta formou-se na minha boca. No instante em que aquele imparável Kei de espada cor de sangue tocou na borda do vórtice, começou a torcer-se e a deformar-se violentamente, como esparguete a ser sugado por um aspirador. Os olhos de Zhao Feng pareciam que iam saltar das órbitas. Ele gritou aterrorizado, não. Isso é impossível. Como é que o meu Kei de espada pode ser comido por um sapo? Sob o olhar desesperado de Zhao Feng, aquele golpe fatal que custou a Zhao Feng 10 anos de vida foi completamente sugado para dentro da minha barriga, sem deixar rasto. Dei um arroto enorme, expelindo um anel de fumo vermelho da boca. Notificação do sistema. Kei de espada violento devorado. Valor de energia excedido. Raio da destruição totalmente carregado. Deseja disparar. Olhei para Zhao Feng, que já estava completamente destroçado, e um sorriso cruel formou-se no canto da minha boca. Pensei para mim que a cortesia exige retribuição. Agora prova a saliva deste mestre. Boom! Um feixe de luz dourada. Jorrou da minha boca sem qualquer aviso. O feixe de luz tinha apenas a grossura de um polegar, mas a temperatura aterradora que continha queimou e distorceu o ar num instante. Zhao Feng nem sequer teve tempo de gritar e o feixe de luz atravessou diretamente o de Zhao Feng. Peito, deixando um buraco carbonizado e negro que o atravessava por completo. Zhao Feng olhou, estupefacto, para o seu peito. A luz nos seus olhos desvaneceu-se rapidamente. Com um baque, o corpo de Zhao Feng caiu no chão. A olhar para esta cena, a mão de Lu Qingming que segurava a espada tremia ligeiramente. Embora Lu Qingming já soubesse que eu era extraordinário, mas ver com os seus próprios olhos eu engolir a energia da espada e depois matar um mestre de refinamento de Kei com um só sopro, o impacto visual era simplesmente demasiado chocante. No entanto, antes que pudéssemos sequer recuperar o fôlego, ocorreu uma reviravolta. Aquela misteriosa besta demoníaca que esteve à espreita na escuridão o tempo todo finalmente não se conseguiu conter mais. Um vulto negro como o breu, qual fantasma, saltou da copa das árvores. O alvo era precisamente eu, que acabara de usar um grande ataque e me encontrava num período de fraqueza. Era um tigre fantasma do submundo, cujo corpo inteiro ardia em chamas negras. Uma besta demoníaca de segunda ordem, fase inicial, equivalente à fase de estabelecimento da fundação dos humanos. O tigre fantasma do submundo esteve sempre escondido, à espera deste preciso momento em que ambos os lados ficassem feridos. As garras do tigre fantasma do submundo, capazes de estilhaçar rochas, traziam consigo um vento fétido de morte, aproximando-se instantaneamente do topo da minha cabeça. Cuidado, gritou Lu Qingming. Sem pensar duas vezes, ela atirou-se para a frente, tentando bloquear o golpe por mim com o seu próprio corpo. Mas eu fui mais rápido do que Lu Qingming. Ou melhor, o sistema foi mais rápido do que eu. Aviso do sistema, alerta, emboscada por uma besta demoníaca de segunda ordem. Detectado que o anfitrião acabou de consumir uma grande quantidade de carne e sangue de alta ordem. A barra de energia e a experiência está cheia. Deseja evoluir imediatamente e libertar uma onda de choque de avanço. Não hesitei um segundo. Evoluir. Rebenta com ele. O preciso momento em que as garras do tigre fantasma do submundo. Um instante antes de tocarem na minha pele, o meu corpo irrompeu subitamente numa luz branca incrivelmente ofuscante. Esta não era apenas a luz da evolução, mas também uma onda de choque de energia devastadora. Estrondo. Comigo como epicentro, o chão num raio de 10 metros desabou instantaneamente. Aquele tigre fantasma do submundo que me atacou de surpresa. Foi como se tivesse sido abalroado por um caminhão em alta velocidade, sendo atirado pelos ares pela onda de choque enquanto gritava. A luz desvaneceu-se. O sapo de jade, que antes era do tamanho de um punho, tinha desaparecido. Em seu lugar, estava uma criatura do tamanho de um alguidar. Uma imponente besta exótica com o corpo esculpido em jade branco, padrões de dragão dourados nas costas e um pequeno chifre carnudo a sair-lhe da testa. Esta demoníaca de segunda ordem, sapo dragão devorador dos céus. Abri lentamente os olhos, as minhas pupilas douradas e verticais irradiavam majestade. Olhei para o que fora derrubado ao chão. O tigre fantasma do submundo, cujos olhos estavam cheios de terror, e abri a minha boca, que agora tinha o dobro do tamanho. E soltei o meu primeiro rugido após a evolução. Já não era um coaxar, mas sim um rugido furioso misturado com o bramido de um dragão. Este rugido continha a verdadeira aura de um dragão. Fez com que o tigre fantasma do submundo caísse imediatamente no chão, completamente paralisado. A tremer da cabeça aos pés. Era uma subjugação absoluta, vinda das profundezas da sua linhagem. Virei a cabeça e olhei para a estupefacta Lu Qingming. Através do nosso contrato, transmiti um pensamento incrivelmente autoritário. Falei por telepatia. Mulher, estás aí parada a fazer o quê?
O núcleo demoníaco daquele tigre é meu. A pele e os ossos são teus. Despacha-te. Depois de acabarmos esta refeição, vamos pilhar este reino secreto. Lu Qingmin recompôs-se. Ao olhar para a minha figura imponente, naqueles seus olhos normalmente frios e serenos, pela primeira vez, surgiu um brilho fanático. Lu Qingmin respirou fundo e avançou com a espada em direção àquele tigre fantasma Yoki, que já não oferecia qualquer resistência. Os cantos dos lábios de Lu Qingmin ergueram-se ligeiramente. Está bem, desta vez, farei como dizes. Vamos saquear este reino secreto. Poder divino, raio da destruição. Meia hora depois, eu e o Lu Qingmin estávamos na parte mais profunda do reino secreto, diante de um portão de pedra que emanava uma aura antiga. Segundo a análise do sistema, aqui escondia-se o maior segredo do reino e também a oportunidade monumental de que falava aquele misterioso mestre de salão. Lu Qingmin estendeu a mão e empurrou o portão de pedra. Rumble. O pesado portão de pedra abriu-se lentamente e uma onda de energia espiritual, tão densa que era quase palpável, veio na nossa direção. Mas quando vimos claramente a cena lá dentro, tanto eu como Lu Qingmin ficámos em choque. Lá dentro não havia tesouros amontoados como montanhas, apenas um altar. Sobre o altar, flutuava um coração dourado que ainda batia. E à volta daquele coração, estavam densamente enrolados inúmeros fios vermelhos. Esses fios estendiam-se até ao vazio, como se estivessem a sugar a sorte de toda a seita Shontian. O rosto de Lu Qingmin ficou pálido. Isto é a grande formação do roubo celestial. Na seita Shontian, alguém está a usar a sorte dos discípulos para alimentar uma criatura demoníaca. Mas eu não queria saber de fetos demoníacos. Fixei o olhar naquele coração dourado. A água na boca era tanta que não conseguia contê-la. A notificação do sistema gritava freneticamente na minha mente. Era uma ganância e um desejo sem precedentes. O sistema gritava. Fragmento do coração de um deus demónio ancestral descoberto. Anfitrião, devora-o. Se o devorares, poderás desbloquear a terceira forma. Mesmo que tenhas de virar o céu do avesso, tens de o devorar. Dentro da câmara de pedra, aquele coração dourado flutuante batia violentamente. A cada batida, causava ondulações no espaço circundante. Lu Qingmin olhava fixamente para os fios vermelhos que ligavam o coração ao vazio. Uma expressão sombria. Lu Qingmin disse com voz grave: esta grande formação do roubo celestial está ligada à veia principal da seita Shontian. Se tocarmos neste coração, a pessoa que montou a formação vai aperceber-se instantaneamente. E trata-se de um verdadeiro mestre do estágio da alma nascente. Não é alguém que possamos enfrentar com a nossa força atual. Retir. Mas Lu Qingmin ainda não tinha acabado de falar. E eu já não me conseguia conter. Como é que eu podia deixar uma iguaria que já estava na minha boca voar para longe? Notificação do sistema soava na minha mente, frenética como uma sirene de ataque aéreo. Detetada a hesitação no anfitrião. Aviso, se perder este coração de Deus demónio, o progresso da evolução do anfitrião para a besta divina devoradora de céus será atrasado em 500 anos. Eu revirei os olhos e impulsionei-me com força com os meus 4 membros, disparando diretamente do ombro de Lu Qingmin. No ar, o meu corpo expandiu-se instantaneamente para o tamanho de uma mó e a minha boca gananciosa abriu-se ao máximo, ultrapassando até as proporções do meu corpo, como se fosse engolir o próprio céu de uma só vez. Gritei em pensamento: não quero saber de quem é a formação. Não me interessa se és do estágio da alma nascente ou da transformação divina. Se entrares na minha barriga, vais servir-me de alimento. Ao ver isto, as pupilas de Lu Qingmin contraíram-se. Estás louco? Exclamou Lu Qingmin. Gulp. Sem a menor hesitação, aquele coração dourado que emanava uma aura aterradora, juntamente com os fios vermelhos à sua volta que ainda não se tinham partido, foi engolido por mim de uma só vez. Num instante, uma energia violenta e indescritível explodiu dentro de mim. Não era energia espiritual comum. Era a essência vital de um deus demónio. Uma energia aterradora, suficiente para rebentar com uma montanha. A minha barriga inchou instantaneamente, tornando-se uma esfera semi-transparente. Através da pele, conseguia-se até ver um coração a debater-se loucamente no meu estômago, tentando sair do meu corpo. Uma dor lancinante, mas mantive a boca bem fechada, tapando-a com toda a força com as minhas 2 patas dianteiras para não deixar escapar nem um pingo de energia espiritual. Pensei furiosamente: queres fugir depois de entrares no estômago deste mestre? Se és um dragão, enrola-te. Se és um tigre, deita-te. Sistema, suprimo para mim. Se não o consigo digerir, armazeno-o por agora. Sistema. Sobrecarga de energia. A iniciar procedimento de selagem de emergência. Consumir 500 pontos de evolução. Selagem bem-sucedida. Aura passiva adquirida. Pressão divino demoníaca. No instante em que o coração foi devorado por mim, toda a câmara de pedra e até mesmo todo o reino secreto dos espíritos bestiais começou a tremer violentamente. Aquele altar desmoronou-se instantaneamente e logo de seguida, uma voz envelhecida, cheia de fúria e intenção assassina intermináveis, um rugido como se atravessasse um vazio infinito, explodiu diretamente nos céus do reino secreto. O misterioso ser poderoso rugiu: insolente. Como ousas roubar o fruto do Dao de 100 anos deste velho? Não importa quem sejas, este velho vai exterminar as tuas 9 gerações e extrair a tua alma para a refinar. Jamais reencarnarás por toda a eternidade. Com este rugido, o espaço por cima da câmara de pedra abriu-se à força numa fenda gigantesca. Uma mão esquelética e fantasmagórica que tafava o céu, carregando a pressão aniquiladora de um cultivador da alma nascente,
Desceu violentamente pela fenda. Antes que a mão fantasmagórica aterrasse, o chão já começava a rachar por todo o lado. Lu Qingmin foi ainda mais atingido por esta pressão. Tossindo sangue com o impacto. Os seus joelhos fraquejaram, quase caindo no chão. Isto era um verdadeiro ataque de uma dimensão superior. Perante esta mão fantasmagórica, eu e o Lu Qingmin éramos como duas formigas insignificantes. Lu Qingmin usou a sua espada para se apoiar, forçando-se a não ajoelhar. Um brilho de determinação passou-lhe pelos olhos. Lu Qingmin disse com voz severa: acabou. Um ataque transdimensional de um velho monstro da alma nascente. Nunca pensei que, depois de renascer, iria aparecer aqui. Mas, nesse momento, eu arrastei-me e levantei-me do chão. Olhei para a mão fantasmagórica que descia. Tinha tanta energia no estômago que nem conseguia abrir a boca para falar. Só conseguia transmitir uma vontade de lutar quase frenética através do nosso contrato. Rugi telepaticamente. Parecer uma ova. Este mestre acabou de comer e estava mesmo a precisar de descarregar. Se este céu vai cair, então este mestre vai empurrá-lo de volta. Habilidade inata, pressão divina demoníaca, ativar. Embora seja uma versão de imitação, ainda assim, é a aura dos antigos deuses e demónios. O meu corpo, originalmente verde jade, irrompeu agora numa luz dourada escura. Embora o meu tamanho não tenha aumentado. Na percepção de Lu Qingmin, eu parecia ter-me transformado instantaneamente numa besta colossal primordial que tocava os céus. Dei um impulso poderoso com as minhas patas traseiras. E, em vez de recuar, avancei, como uma bala de canhão dourada, chocando de frente com aquela mão fantasmagórica que tafava o céu. Amaldiçoei na minha mente: velho desgraçado, achas que me podes suprimir através do vazio? Quebra. Boom. Um estrondo abalou o mundo, como se uma bomba nuclear tivesse detonado no centro do reino secreto. Minha cabeça embateu com força na palma da mão fantasmagórica. Aquela mão esquelética e arrogante. Foi parada à força por um instante pelo meu embate carregado com a aura divino demoníaca. Logo de seguida, a superfície da mão fantasmagórica começou a apresentar inúmeras fissuras. Embora eu também tenha sido atingido pela enorme força de recuo, o abalo deixou-me tonto, a ver estrelas. Aproveitei essa força de recuo. E fui projetado diretamente para o lado de Lu Qingmin. Agarrei-lhe o cinto e atirei-a para as minhas costas. Gritei furiosamente por telepatia: foge, este reino secreto vai desabar. Lu Qingmin ficou completamente chocada com a cena anterior. Lu Qingmin nunca tinha pensado que um sapo pudesse realmente resistir ao golpe de um poderoso mestre da alma nascente. Lu Qingmin não se atreveu a hesitar. Agarrou-se imediatamente com força ao meu pescoço. Com as quatro patas no chão, como um relâmpago dourado, serpenteava loucamente por entre as rochas que caíam e as fendas no solo. Correndo desenfreadamente em direção à saída do reino secreto. Trás de nós, aquela mão fantasma desfez-se completamente. Mas o rugido daquele misterioso e poderoso mestre tornou-se ainda mais agudo. O poderoso mestre gritava: fugir, não podem fugir, este velho já fixou as vossas auras. Quando saírem do reino secreto, será o vosso fim. Fora do reino secreto, na praça da montanha traseira da seita Shontian, já se tinham reunido milhares de pessoas. O prazo de 3 dias tinha terminado. Todos os discípulos que entraram já tinham sido teletransportados para fora, mas a figura de Lu Qingmin não se via em lado nenhum. O corpo de Zhao Feng já tinha sido retirado. Sua morte fora horrível. Depois de Shen Ji acordar, estava ajoelhado a chorar e a lamentar-se diante do diácono Shen. O diácono Shen, com uma expressão sombria, olhava fixamente para o portal de luz que estava prestes a fechar-se. O diácono Shen disse com um sorriso frio: parece que aquela ordinária e o sapo morreram juntamente com ele. Morrer no reino secreto foi uma morte fácil demais para eles. Nesse preciso momento, o portal de luz, até então calmo, começou a tremer violentamente. O vórtice, originalmente branco, tornou-se instantaneamente vermelho sangue. O espaço circundante começou a colapsar em grande escala. O rosto dos anciãos responsáveis por manter a formação mudou drasticamente. Um deles exclamou: isto não é bom. A estrutura interna do reino secreto está a ruir. Vai explodir, retirem-se depressa. Mal tinha acabado de falar. Boom! O portal de luz explodiu com um estrondo. No meio da poeira e do fumo que enchiam o céu, um raio de luz dourada, carregado de uma aura imponente e infinita, disparou do centro da explosão como um meteoro. A luz dourada embateu com força no centro da praça, no chão de obsidiana resistente, abrindo uma cratera gigante com vários metros de profundidade. Quando a poeira assentou, um silêncio mortal caiu sobre o local. Milhares de pares de olhos olhavam fixamente para o centro da cratera. Viram apenas um sapo de jade de tamanho colossal, com padrões de dragão nas costas, que se erguia majestosamente sobre um pedaço de escombros. E aquela que fora a maior beldade da seita exterior, a atual reencarnação da imperatriz, Lu Qingmin, segurava uma espada longa com as vestes a esvoaçar. De pé, orgulhosamente, ao lado do sapo. Uma pessoa e um sapo, embora em estado lastimável, emanavam uma aura assassina e sufocante. Levantei lentamente a cabeça, percorri todos com o olhar e, por fim, fixei-o no rosto pálido do diácono Shen. Abri a boca e exalei uma baforada de fumo negro misturado com faíscas douradas. Com um olhar desdenhoso, coachei: ó velhote, ouvi dizer que querias recolher os nossos corpos. O meu olhar fez o diácono Shen sentir como se tivesse caído numa câmara de gelo. Mas o diácono Shen recuperou rapidamente a compostura. Um vislumbre de ganância e esta se passou pelos seus olhos, pois o diácono Shen viu em mim
Luz dourada divino demoníaca que ainda não se tinha dissipado, bem como na mão de Lu Qingming. Aquele saco de armazenamento a abarrotar. Estava cheio de núcleos de besta. O diácono Shen deu um passo em frente de repente e gritou com voz severa. Atrevido, Lu Qingming, como te atreves a destruir o reino secreto da seita? E esse teu sapo é a encarnação de um demónio. Não pode continuar a viver. Homens, preparem a grande formação de aprisionamento de demónios. Executem-no de imediato. Ao comando do diácono Shen. Dezenas de discípulos do salão da aplicação da lei desembainharam as espadas num instante e cercaram-nos por completo. Lu Qingming riu-se com desdém. Quando ele se preparava para desembainhar a espada, eu estiquei a pata e segurei a mão do Lu Qingming. Olhei para o diácono Shen como se estivesse a olhar para um palhaço. Porque a minha visão celestial já tinha detectado no céu as várias auras aterradoras que se aproximavam a grande velocidade. Rime para comigo. Executar-me. Receio que não vás ter essa oportunidade. Os lacaios já chegaram e agora vêm aí os verdadeiros peixes graúdos. Nesse preciso momento, uma voz profunda e trovejante calou instantaneamente todo o barulho do local. Quem se atreve a tocar no tesouro do meu salão das bestas domadas? Viu-se então aquele misterioso mestre de salão de antes, a chegar, voando pelos céus. E atrás daquele mestre de salão, vinha surpreendentemente um ancião de cabelo e barba brancos, com um ar imortal, o mestre da seita Shon Tian. O mais crucial era que o olhar do mestre da seita não estava dirigido a Lu Qingming, mas sim cravado na minha barriga. A voz do mestre da seita tremia. Esta aura, será que é a lendária linhagem divina devoradora de céus, perdida há 10.000 anos? Na praça da montanha traseira da seita Shon Tian, o ar parecia ter congelado. As palavras do mestre da seita, linhagem divina devoradora de céus, foram como um trovão vindo dos 9 céus. Deixaram instantaneamente o diácono Shen de cabelo em pé. O diácono Shen manteve a postura de desembainhar a espada, com o corpo todo rígido como uma estátua de pedra gasta pelo tempo. O diácono Shen queria originalmente rotular este sapo como um demónio, usando isso como pretexto para matar. Mas o diácono Shen nunca, mas nunca, imaginou que um simples sapo, aos olhos do mestre da seita, fosse na verdade a lendária linhagem divina. Lancei um olhar de desdém ao diácono Shen. De seguida, enchi o peito, esforçando-me para parecer uma besta divina majestosa, e não um ladrão que acabou de roubar uma refeição e ainda não limpou a boca. Jubilava por dentro. Oh velhote, onde está a arrogância de há pouco? Continua a gritar para atacar e matar. Agora sou a linhagem divina devoradora de céus, um animal em vias de extinção. Toca-me num só dedo e nem preciso de ser eu a fazer alguma coisa. Este mestre da seita velhote é que te reduz a cinzas. A barba do mestre da seita tremia de excitação. Ele caminhou rapidamente até mim, sem sequer se preocupar com a sua postura de mestre da seita. Agachou-se diretamente. Aqueles olhos envelhecidos estavam cravados na minha barriga redondinha. O mestre da seita conseguia sentir claramente a energia aterradora dentro do meu corpo que ainda não tive tempo de digerir por completo. O nível daquela energia era tão elevado, ponto que até fez com que o mestre da seita, um especialista do estágio da alma nascente, sentisse um calafrio na espinha. O mestre da seita disse com a voz trêmula, não há engano, não há engano. Capaz de engolir todas as coisas e de formar um universo dentro do seu corpo. Este é, sem dúvida, o sapo dragão devorador de céus que regressou à sua forma ancestral. Os céus abençoaram a minha seita Shon Tian, permitindo que uma besta divina como esta aparecesse entre nós. Ao lado, o mestre do salão das bestas domadas também estava com o rosto afogueado de entusiasmo. O mestre do salão das bestas domadas riu-se às gargalhadas. Eu bem disse que esta besta era extraordinária. Aquele cego do Shen Van Li ainda queria executar a besta divina protetora da seita. É o maior absurdo do mundo. Ao ouvir estas palavras, as pernas do diácono Shen fraquejaram. Caiu de joelhos no chão com um baque. O diácono Shen começou a bater com a cabeça no chão repetidamente e o sangue começou a escorrer-lhe da testa num instante. O diácono Shen lamentou-se, mestre da seita, por favor, seja justo. Eu só tive um momento de confusão. Eu também estava a agir pela segurança da seita. Pensei que esta besta demoníaca era. Cala-te. O mestre da seita levantou-se de repente, a sua expressão benevolente transformou-se instantaneamente numa fúria trovejante. O mestre da seita acenou com a sua longa manga e uma onda de poder espiritual imenso atingiu diretamente o peito do diácono Shen. Pum! O diácono Shen soltou um grito de dor e o seu corpo voou dezenas de metros para trás, como um papagaio de papel com o fio cortado. Sangue jorrou da sua boca e mais de metade do seu poder espiritual foi instantaneamente disperso por este golpe. O mestre da seita disse friamente, como diácono da aplicação da lei. O SAS o teu cargo para uma vingança pessoal. Quase fizeste a nossa seita perder um quilinho. Hoje, anulo o teu poder e condeno-te a 50 anos de meditação no penhasco do arrependimento. Se não fosse pelos teus muitos anos de serviço à seita, hoje mesmo acabaria contigo. Instalou-se um silêncio de morte. Todos os discípulos olhavam para aquele que outrora fora tão arrogante. O diácono Shen, agora a ser arrastado como um cão morto, e sentiram um arrepio indescritível no coração. E a causa de tudo isto? Ponto era apenas um sapo. Depois de tratar do diácono Shen, o olhar do mestre da seita tornou-se novamente gentil. Virou-se para Lu Qingming, que tinha permanecido em silêncio o tempo todo. Quanto mais o mestre da seita olhava, mais satisfeito ficava. O mestre da seita sorriu. Chamas-te Lu Qingming.
Bom, muito bom. Não só tens uma mente resiliente, como também possui uma sorte incrível. Conseguir um contrato com uma besta divina. A partir de hoje, serás a minha discípula direta. Quanto a esta besta divina, irei conceder-lhe o título de Venerável Espírito Protetor da nossa seita Shontian. O seu estatuto será equivalente ao de um ancião supremo. Assim que estas palavras foram ditas, a multidão ficou em alvoroço. Uma discípula direta, e um sapo como ancião supremo. Isto era basicamente subir aos céus num só passo. Embora Lu Qingmin tivesse sido uma nobre imperatriz na sua vida passada e estivesse habituada a grandes cenas, neste momento, perante esta reviravolta súbita, os cantos dos lábios de Lu Qingmin não puderam deixar de se curvar ligeiramente. Lu Qingmin juntou os punhos em saudação. Nem servil nem arrogante, esta discípula agradece a generosidade do mestre da seita. Eu, por outro lado, fui mais direto. Estiquei a pata e apontei para o saco de armazenamento que o diácono Shen tinha acabado de deixar cair. Depois, apontei para a minha própria boca. Inclinei a cabeça e coachei. As posses daquele velho agora são minhas. O mestre da seita ficou surpreendido por um momento, mas depois desatou a rir. Disse generosamente, concedido. E não é tudo. Se o Senhor Venerável Espírito precisar das medicinas espirituais do tesouro da seita, pode usá-las à vontade. Os meus olhos transformaram-se instantaneamente na forma de moedas de ouro. Eu estava em êxtase. Ouçam só. Isto sim, é ter visão. A seguir a imperatriz, passava fome 9 vezes em 3 dias. A seguir o mestre da seita. Como carne de dragão a todas as refeições. Decidi agarrar-me a este peixe graúdo, Lu Qingmin. Como se tivesse adivinhado os meus pensamentos, Lu Qingmin deu-me um beliscão forte por baixo da manga. Doeu tanto que quase gritei ali mesmo. 3 dias depois, na luxuosa residência de discípulo direto, no cume do Pico Shontian. Aqui, a energia espiritual era tão densa que formava um nevoeiro. Comparado com o decrépito dormitório dos discípulos externos de antes. Ponto era a diferença entre as nuvens e a lama. Mas, naquele momento, eu não estava com disposição para aproveitar. Eu estava deitado numa cama de pedra feita de jade frio de 10.000 anos. Com a barriga para o ar. Com uma expressão de quem já não tinha mais nada pelo que viver. Porque Lu Qingmin estava sentada ao meu lado, a brincar com uma adaga de brilho gélido na mão. O seu olhar era mais frio que esta cama de jade gélido. Dispensou todas as servas e ergueu uma barreira de insonorização. A Lu Qingmin de agora tinha finalmente deixado cair o seu disfarce, revelando a sua verdadeira face de imperatriz. A Lu Qingmin bateu-me levemente na barriga com o reverso da lâmina e disse com uma voz sombria, ainda ontem. A mente por detrás da grande guerra do roubo dos céus. Ameaçou-me por transmissão de som secreta, exigindo que eu entregasse o coração de deuses e demónios. Caso contrário, iria banhar a seita Shontian em sangue. Diz-me tu, devo entregar-te para assumires a culpa, ou devo abrir-te, arrancar esse coração e devolvê-lo? Fiquei tão assustado que me arrepiei todo e sentei-me de um salto. Juntei as minhas 2 patas dianteiras. Numa pose a implorar por misericórdia. Através do contrato, transmiti freneticamente, não, 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 Sua Majestade a Imperatriz. Nós agora estamos no mesmo barco. O coração já foi metade digerido por mim. Mesmo que o arranque, já será um produto defeituoso. Além disso, se aquele velho monstro vier, eu tenho a pressão divina demoníaca, o antídoto perfeito para esse tipo de cultivador maligno. A Lu Qingmin olhou para a minha aparência cobarde e medrosa. Um vislumbre de sorriso passou pelos seus olhos. Mas rapidamente se conteve. A Lu Qingmin guardou o punhal, olhou para o vasto mar de nuvens pela janela e suspirou. Agora que celebrei um contrato contigo, estou a desafiar os céus pelo meu destino. Apesar de aquele velho monstro ser poderoso, está limitado pelas regras deste plano e o seu verdadeiro corpo não pode descer. Basta que me des alguns anos. E quando eu recuperar o meu cultivo até ao estágio do núcleo dourado, em conjunto com a tua habilidade divina de devorar, talvez não seja impossível matá-lo. Ao dizer isto, a Lu Qingmin virou-se e olhou para mim com extrema seriedade, dizendo em tom solene, independentemente da tua origem. Sapo, não importa a tua origem. Uma vez que o pacto está selado, eu não te falharei. Eu sei de reconquistar o meu trono e aniquilar todos os inimigos da minha vida passada. Tu irás devorar para evoluir e alcançar o corpo de demónio supremo. Tu e eu, de mãos dadas, para onde não poderemos ir nestes 9 céus e 10 terras. Feito. Estas palavras foram ditas com uma grandiosidade heroica. Olhei para o perfil deslumbrante da Lu Qingmin. E não pude evitar sentir uma onda de fervor a percorrer-me. É verdade. Renascer para uma nova vida apenas para comer e dormir bem, que diferença isso faz de ser um inútil? Já que me tornei este sapo que possui um sistema, então tenho de ser o sapo mais arrogante de todos os céus e reinos. Estendi uma pata e coloquei-a sobre as costas da mão da Lu Qingmin. Com um olhar determinado, disse, feito. De agora em diante, quem se meter contigo, este mestre aqui como. A Lu Qingmin virou a mão e agarrou a minha pata fria. Os seus lábios curvaram-se num sorriso deslumbrante. A Lu Qingmin riu-se suavemente. Então vamos começar por esta seita Shontian. Ouvi dizer que a grande competição da seita está para breve. Os rénios de todo o lado estão ansiosos, todos querem desafiar-me, a candidata à santa que apareceu do nada. Estás pronto? Abri um grande sorriso. Este mestre mal pode esperar. Som de notificação do sistema soou no momento exato. Missão principal, fase 1, estabelecer uma posição na seita, concluída.
Recompensa, Aura da Besta Divina. A versão oficial pode ser controlada livremente. Iniciando fase 2 da missão principal, ganhar fama na região norte. Objetivo da missão, esmagar toda a gente na grande competição da seita e devorar 3 tesouros mágicos de nível terra. Recompensa da missão, desbloquear a forma humana em Yang Mu Fa Wenda Fa Bi Kong. Pré-requisito para os pequenos, forma humana. Os meus olhos iluminaram-se instantaneamente. Será que este mestre vai finalmente ter a oportunidade de se livrar desta pele de sapo e tornar-se um belo e elegante imperador demónio?